Muito bem, queridos, vamos dar sequência aqui nas doutrinas fundamentais a respeito de Cristo. E hoje, acho que, se o tempo der, nós vamos trabalhar com dois ensinamentos aqui. Esse primeiro, a respeito da cristologia, ele vem logo no encaixe daquilo que nós estudamos nas últimas quartas-feiras, que é a ideia do Jesus totalmente humano e totalmente divino. E esse tema aqui, chamado de pré-existência de Cristo, ele é importante por quê? Porque ele está diretamente ligado à divindade. Então, Deus tem começo? Não. Certo? Essa é uma das características da divindade. Então, aqueles que querem atribuir a Jesus que ele não é divino, eles vão dizer que Jesus não sempre existiu, ele passou a existir. É verdade que, de certa forma, Jesus passou a existir no sentido humano, mas ele sempre existiu. Isso precisa ficar bem claro, né? Nós sabemos que em determinado momento da história ele desceu dos céus e se fez homem, mas antes disso ele sempre existiu, certo? Abram aí suas Bíblias em Miqueias, capítulo 5. Além desse ensino importante, talvez hoje vocês tenham descoberto um livro novo na Bíblia, né? Miqueias existe na Bíblia. Nós estamos lendo na versão NVT, mas por incrível que pareça, esse texto ele vai ter mais força e um entendimento mais completo numa versão tradicional na NAA. Mas nós vamos ler na NVT e depois eu leio aqui na NAA para você comparar. Isso aqui, talvez você vá conseguir pensar a respeito de quem está falando, né? Então, preste atenção aí comigo, que diz assim: Mas você, ó Belém Efrata, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá. E, no entanto, um governante de Israel, cujas origens são do passado distante, sairá de você em meu favor. Deu para perceber de quem está falando ou não? De Jesus, exatamente. Mas olha, para não ficar dúvidas do passado distante, o que quer dizer isso? Na NAA vai dizer assim: E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ou seja, o plano de que o Filho viria à Terra, ele é um plano traçado muito tempo atrás. Quanto tempo atrás? Na eternidade. E somente alguém que já existe na eternidade. Quando é a eternidade? Não temos como definir tempo porque nós somos finitos. A eternidade é a ideia de não tem começo e não terá fim. Diferente de nós vamos viver eternamente, mas nós não somos eternos, nós tivemos um começo, né? Não teremos um fim no sentido de que, tanto com Cristo ou longe dele, viveremos eternamente. Então, o próximo texto aí abre em Isaías. Então, um pouquinho antes. Capítulo 9, verso 6. Diz assim: Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Você percebe que aqui a profecia que está falando a respeito de Jesus está atribuindo tanto a divindade na palavra de Deus, quanto a ideia de um Deus eterno. Certo? Agora pule lá para o Novo Testamento em João. Capítulo 1.
Esse talvez seja um dos textos, aquele que você tem que ter prontamente na mente e na língua, para quando você precisar falar a respeito da divindade de Cristo e da eternidade de Cristo. Uma coisa não existe sem a outra, tá? Somente Deus é eterno. E para Jesus ser eterno, somente se ele for Deus. Já vimos que Jesus é totalmente homem, totalmente Deus. Diz assim os versos 1 a 3 do capítulo 1. No princípio, aquele que a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Você percebe aqui que o evangelista João está falando a ideia do seguinte: olha, Jesus sempre esteve com o Pai, e Jesus é aquele pelo qual o Pai cria todas as coisas. É como se nós fôssemos falar que Jesus é o arquiteto da criação. Então, isso acontece quando? Desde o começo. E quando a gente fala começo, não caia na tolice de falar o que tem começo é porque teve um dia que passou a existir. A ideia aqui de começo está falando lá no início. Quando? Na eternidade. Essa é a ideia. Agora pule lá para Colossenses, capítulo 1. A linguagem, né? A linguagem muda bem, né? Ainda que a NAA deu uma atualizada, né? A ARA, que é uma versão antes da NAA, ela ainda é um pouco mais. E a ARC, aí a ARC tem palavras que nem tem pessoas que nem entenderiam, porque uma linguagem mais clássica, né? Portanto, cada vez que você for lendo a Bíblia, lê numa versão. Aí você vai ler várias vezes, uma em cada versão, ou até abrir todas, né? Olha o que Paulo fala aqui. Verso 17, capítulo 1. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. A ideia aqui de Paulo é falando assim, olha, ele criou tudo e ele sustenta tudo. Ele não se ausentou. Essa é a ideia de harmonia. E aí depois, por fim, aqui, no texto que nós vamos tratar hoje aqui, abra lá em Hebreus. É um excelente texto também. Nós já usamos isso na semana passada, quando falamos da divindade. Ele diz assim: mas ao Filho ele diz: teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre. Tu governas com cetro de justiça. Você percebe que ele está falando aqui a ideia de permanece para todo sempre na NVT, talvez de novo perca um pouquinho da ideia de permanecer para todo sempre, não é daqui para frente, é que começou lá na eternidade e continua. Se você pegasse a NVI, que é uma versão também mais atualizada, ela traz mais a ideia, ele diz assim, mas a respeito do Filho diz, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então a ideia aqui, que nós queremos ficar bem claro, é que Jesus, ele sempre existiu, certo? Essa é uma das marcas fundamentais da cristologia. Se você abandonar a divindade de Cristo, você abandonou ser cristão, certo? Então, muito embora as pessoas vão ter uma linguagenzinha a respeito de algumas coisas que elas concordam, se tirar a divindade de Jesus, ela não pode ser considerada cristão. E tem um monte de seitas aí que o pessoal acaba caindo no erro de achar que são irmão. Cuidado. Doutrinas fundamentais são aquelas nas quais nós não abrimos mão. Não abrimos. Essa é a ideia da doutrina fundamental. Então, a pessoa de Cristo, ela não pode ser de nenhuma forma maculada, nem no sentido dele não ser totalmente homem, nem no sentido dele não ser totalmente Deus. Bem claro isso? Então agora nós vamos partir para uma parte aqui que é muito mais fácil, mas muito mais comprometedora.
Por quê? Porque nós vamos falar a respeito do caráter de Jesus. E é importante que você saiba o seguinte: quando falamos a respeito de Jesus, tem pessoas que dizem que creem em Jesus. Como é o nome dessas pessoas? Cristãos, crentes, o que mais? A gente usa alguns outros sinônimos para falar. Quando uma pessoa segue o outro, o que ela é? Discípulo, seguidor. E a ideia é, quem segue a Jesus, o imita. Em que áreas? No caráter. Então, essas características, esses aspectos do caráter de Jesus que nós vamos aprender aqui, eles são indispensáveis nos seus discípulos. E aqui é um show de horrores. Eu fico, às vezes, triste em primeiro lugar e chocado por outro, por ver tantas pessoas que se dizem seguidores de Cristo, mas a sua vida parece mais seguidores de Satanás. Tiago, na sua carta, ele deixa bem claro: quem quer amar o mundo é inimigo de Deus. O apóstolo João, na primeira carta dele, também fala disso. Então entenda que não sou eu de novo com o pastor Cosmovisão, mas é uma realidade indissolúvel. Crentes genuínos que se uniram a Cristo em sua morte e agora vivem com Ele, eles têm essas características. Então o que eu quero junto com vocês aqui ao estudarmos essas características de Jesus, eu quero que você faça uma reflexão aí, que não pare por aqui, mas que você seja sincero consigo mesmo. Por quê? Porque muitas pessoas estão sinceramente equivocadas a respeito do seu cristianismo. E isso é um perigo muito grande. Então, a primeira característica do caráter, ou o primeiro aspecto do caráter de Jesus, diz respeito à sua santidade. O que quer dizer isso? Jesus é sem pecado. A palavra santidade, a ideia de santidade é ser separado. E especialmente no contexto bíblico, separado do pecado. Ou poderíamos dizer separado para Deus. Se você é separado para Deus, logicamente você é separado do pecado. Certo? Abram aí suas Bíblias em João capítulo 8, verso 46. Aqui é um trecho em que Jesus está debatendo, conversando a respeito das acusações que vinham por parte dos religiosos, e ele diz assim no verso 46: qual de vocês pode me acusar de pecado? E uma vez que lhes digo a verdade, por que não creem em mim? Então o que Jesus está expondo, ele está dizendo assim: me digam, apontem um pecado que eu possa ter cometido. Logicamente, não existiu. Logicamente, quando um cachorro é acuado, o que ele faz é morder. E foi isso que tentaram fazer com Jesus por tantas vezes, né? Porque a verdade, muitas vezes, quando ela é exposta, ela traz dois tipos de reação. Você concorda e se arrepende, ou você ataca. Mas, normalmente, o ataque é o caminho dos pecadores. Agora pule lá para Hebreus. Capítulo 4, verso 15. Diz assim o texto bíblico: nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Você não pode falar a mesma coisa, né? Mas a ideia aqui de Hebreus fazendo essa comparação,
O autor de Hebreus está fazendo uma transição da antiga aliança, onde o sacerdote se apresentava em favor do povo, e o sumo sacerdote era uma pessoa especial. É a ideia mais ou menos aqui, não entenda errado, eu não estou dizendo que é a mesma coisa, mas é a ideia do Papa, uma pessoa especial que fala pelo povo. Mas essa pessoa que falava pelo povo, ela também pecava, e ela também precisava fazer expiação pelos seus próprios pecados. No caso do nosso sumo sacerdote, não é assim. Ele nunca pecou. Agora pule aí para a 1 de João, pertinho, um pouquinho para frente. Capítulo 3, verso 5. Diz assim: e vocês sabem que ele veio para tirar nossos pecados, e nele, está falando de Jesus, não há pecado. Ora, volte 2 versículos aí que fala a respeito de Jesus, de sua pureza. Ele diz assim: e todos que têm essa esperança, a esperança do que ele falou de ser semelhante a Cristo, se manterão puros, como ele é puro. Então você percebe que esses textos que nós tratamos demonstram claramente que Jesus não tem pecado. Ele não pecou. É verdade que o tipo de tentação, e aqui é uma coisa importante, Jesus foi tentado. Os textos bíblicos nos falaram, Hebreus falou, Mateus 4 aqui vai falar, Lucas 4 vai falar, mas o ponto importante é, Jesus nunca foi tentado de dentro para fora, como você é tentado e eu também. Porque Jesus não tinha um coração pecador. Essa é uma diferença que você precisa saber. Então, as tentações que vieram sobre Jesus sempre foram externas. Sempre foram externas. Diferente do que acontece com o homem pecador. Lá em Tiago ele vai nos dizer isso no capítulo 1, versos 14 e 15. Então, vamos fazer aqui rapidamente algumas aplicações? Vamos. Você é discípulo de Cristo? Sou. E você tem uma vida de crescente busca por santidade? Não. Então, cuidado. Talvez você não seja um discípulo verdadeiro. Ah, pastor Adriano, mas parece que isso é legalismo. Não. Eu não estou dizendo que seremos salvos por buscar a santidade. Mas estou dizendo que se você é salvo, a santidade é o caminho inevitável. Não só porque você sabe que deve, mas porque você deseja. Então, o ponto aqui a ser refletido é: como anda a minha vida? Se alguém me olha, ela me vê muito mais parecida com os costumes desse mundo que está morto, jaz em trevas, em pecado, ou como um crente que é luz? Essas são perguntas que a gente tem que responder. Quando eu faço algum tipo de lazer, eu preciso me exercitar, praticar, ter o prazer, atividades que se parecem mais com o Pai do inferno ou com o Pai celestial? São perguntas importantes. E se você não se preocupa com santidade, a minha pergunta para vocês é: o que você entende como uma vida de santidade? O quê? Essa é a pergunta que você tem que responder para si mesmo diante de Deus. Ah, santidade é uma série de rituais e eu preciso cumpri-los. Não entendeu nada. Santidade é o desejo de viver cada vez mais para a glória de Deus, em semelhança ao meu Senhor e Salvador Jesus, que morreu por causa dos meus pecados? Sim. E como isso se desenvolve no dia a dia? O que eu tenho mais prazer em fazer? Imitar o mundo e todas as suas concupiscências? Ou dizer isso daqui não me serve mais? Essa é a ideia. Um dos livros que eu recomendo fortemente a respeito desse tema, muitos irmãos eu sei que vão compartilhar comigo porque já leram, que é o livro Santidade, de J.C. Riley, um livrão grosso, robusto, que vai mudar. Se você não leu, leia, porque vai mudar a maneira como você enxerga. Porque no fim das contas, o autor de Hebreus diz assim: santidade, sem ela, ninguém verá o Senhor. Então, você levar uma vida sem levar a ideia da santidade a sério, das duas uma.
ou mais cedo ou mais tarde, se você é filho, o pai vai lhe disciplinar. Tomara que seja isso, mesmo que doa. Ou você nunca foi filho de verdade. E é pesado isso. Em especial, num mundo com tanta informação digital que nós temos, não é verdade? Não é verdade? Então, um teste seria: qual a proporção do tempo que eu gasto com o que diz respeito à Bíblia? E quando eu digo isso, irmãos, eu não quero separar a vida de vocês em religioso e mundano. Não é isso. Mas é a ideia. Vídeos que têm características justas, honestas, bondosas, puras, é o que lhe atrai? Ou o que lhe atrai são as futilidades que Satanás vai entregando aos pouquinhos e você vai se alimentando? Essa é a pergunta que nós temos que responder para nós mesmos. Porque nem tudo é de primeira mão ruim. Não pense isso. Mas facilmente ele pode se tornar um problema. Então, irmãos, o primeiro aspecto do caráter de Jesus é a santidade. E eu lhe imploro, pense a respeito disso na sua vida. Desde que você começou a caminhada com Jesus até hoje, algo mudou ou não? Ou você olha para trás e diz assim: não tenho tempo para isso. A igreja não dá, se sobrar eu vou. A Bíblia é chata. Eu não... É assim que está acontecendo? Então cuidado. Sabe o que me anima? Me anima que o Senhor é um Senhor de misericórdia. E Ele diz assim: se arrependa e recomece. Se esse é o caso, faça isso. Porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. A segunda característica do caráter de Jesus diz respeito ao amor. E a ideia de amor, quando fala a respeito de Jesus, existem várias passagens bíblicas, e elas sempre estão relacionadas a um amor relacionado a um objeto, né? Objeto é o que recebe o amor. Essa é a ideia. Então, você vai ver Jesus demonstrando amor ao Pai. Abra aí sua Bíblia em João 14:31. Diz assim: mas farei o que o Pai requer de mim, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Levantem-se e vamos embora. Aqui Jesus está falando a respeito da atitude que ele vai ter. Estavam falando a respeito do príncipe desse mundo, né? Satanás, e aí Jesus diz assim: olha, o que eu estou fazendo, eu vou fazer para demonstrar meu amor pelo Pai. Então, grave isso. O amor de Jesus aqui, ele é uma demonstração em atitude. Olha agora, em Efésios 5:25. Esse texto aqui, eu sei que os irmãos já são bons de memória e têm decorado. Eu sei disso. Por quê? Porque esse também é um daqueles textos-chave que você tem que ter na ponta da língua para lidar em casa, porque esse é o texto mais importante a respeito de como você deve tratar a sua esposa, marido. Esse é o texto que você deve ter gravado, e se você não gravou, escreva e leia ele. Aí no momento em que você não conseguir tratar sua esposa como você deveria, você lembra dele. Diz assim: maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Só que o que nós queremos aqui é o amor de Cristo pela igreja. Efésios 5:25. E aí ele diz como foi esse amor. Ele entregou a vida por ela. Novamente é um amor meramente sentimental. Percebe? É isso que parece? Não é. Você percebe que a atitude é o que guia esse tipo de amor. Agora, abra aí sua Bíblia de novo em João 14, verso 21, que vai falar a respeito do amor dele com os crentes.
14, 21, ele diz assim: aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. Aí ele diz: e porque me amam, serão amados por meu Pai, e eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Você percebe essa equação? Se você ama Cristo, o Pai lhe ama. E Cristo também lhe ama de volta. Mas a expressão desse amor, ela é uma atitude visível de quê? O texto diz ali: aqueles que aceitam meus mandamentos e obedecem. Porque dizer que você concorda com a Bíblia é muito fácil. Você não vai pegar pessoas que se dizem crentes discordando. Por exemplo, relacionamentos entre homem e mulher, né? Você não vai discordar da Bíblia. Quando a Bíblia fala assim, olha, uma pessoa não deve procurar um descrente para se relacionar. Olha, existe tempo para todas as coisas. Então existe um tempo para que você pense a respeito disso, e quando você pensar a respeito disso, tem que ser com um crente. Eu concordo com isso, mas aí quando eu preciso obedecer, você mostra onde está o seu amor. E esse é o ponto. O nosso amor, quando pensado a respeito de Deus, ele é capaz de abrir mão de nós mesmos? Essa é a pergunta que você tem que responder em relação ao amor. Sabe por quê? Porque nós obedecemos a quem nós mais amamos. E quando você ama de verdade, a obediência é fácil. Por quê? Porque você sabe onde está o objeto do seu amor. E se você ama Cristo, por mais difícil que sejam tomar decisões, você vai dizer assim: eu amo a Cristo. Por isso eu vou abandonar tudo aquilo que não diz respeito a esse amor. É uma cláusula de casamento onde os critérios estão bem estabelecidos. O problema é que nós gostamos de nos autoenganar, né? Então nós dizemos, eu amo a Cristo, mas eu ainda não posso segui-lo com todo o meu ser. Lembram quando Jesus fala lá no Evangelho de Mateus, o pastor Fernando pregou sobre isso? Larga tuas coisas e me segue. Deixa primeiro eu enterrar meus pais. Deixa primeiro eu dar uma cuidada nas coisas que estão lá para trás. Quem olha para trás, olha para o arado, para aquilo que precisa ainda fazer, não é digno de me seguir. É isso que Jesus fala. Então, irmãos, se nós como crentes continuamente olhamos para o amor que o mundo exerce em nós, e quando eu falo o amor que o mundo exerce em nós, eu estou dizendo naqueles costumes que são abomináveis para Deus. E quando eu penso nisso, não é difícil. Porque hoje a exposição que nós temos a Facebook, Instagram, TikTok, eles vão mostrar, como disse John Piper, sabe o que eles vão mostrar? Que a desculpa que você não tinha tempo para Deus era mentira. Porque você tem tempo para tudo isso, né? E o que é mais chocante ainda é que não usa essa ferramenta para edificação. Domingo eu escutei, eu tenho uns ouvidão meio grande, eu escutei a irmã Tati falando assim, eu sei que a internet tem os seus problemas, mas ela sendo bem usada é uma bênção também. Consegui usar ela para as crianças ficarem bem explicadas no assunto. Claro que é uma bênção, mas saiba utilizar. E não se engane de pensar que você controla o seu coração. Não, eu tenho o controle, eu tenho o domínio. Tolice, futilidade, só mostra onde está o seu coração. E infelizmente não é exclusivo. Os homens também passam isso, mas vocês, mulheres, coisas fúteis são muito fáceis de serem impregnadas como indispensáveis. Beleza, moda. É errado? Não é. Mas para se tornar pecaminoso, é um estalar de dedos. Por quê? Porque o amor muitas vezes vai estar lá. E olha que interessante aqui, por fim. Lucas fala, abre aí Lucas 23, 34.
Lucas fala a respeito do amor de Jesus até mesmo pelos inimigos. Inimigos. Olha o que Jesus pede a Deus no verso 34. Ele diz: Jesus disse, é aquele episódio em que ele está para ser crucificado. Ele diz assim: Pai, destrói todos eles, porque eles são realmente uns merecedores. Não é isso. Poderia? Poderia ser. Ele tinha poder para fazer isso? Tinha. Né? Lembram do episódio que os discípulos falam para Jesus: Senhor, vamos mandar vir fogo do céu e destruir tudo isso daqui. Jesus disse: calma. Ele diz assim, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sortes para dividir entre si as roupas de Jesus. Então você percebe, nas 4 ligações do amor de Jesus, uma coisa em comum, que é indispensável. Vocês conseguem pensar o que é? É que o amor não é um sentimento bíblico. Em que sentido? Quer dizer que nós não temos sentimentos de amor? Claro que temos, mas a Bíblia fala que o amor bíblico, ele é uma atitude que conduz o sentimento. É o que nós vimos nos 4 textos. Então isso é o que você precisa lembrar. Ai, siga seu coração. Não siga, porque seu coração lhe engana. Ah, mas o importante é que Deus conhece o coração e sabe o que você estava pensando. Querido, se for assim, você está perdido, porque Deus conhece o coração. Esse é o maior problema. Então nós somos o povo que vive por mandamento e não por sentimento. Quer dizer que o sentimento não existe? Claro que existe. Mas o sentimento nosso não é confiável, porque diferente de Jesus, que não era tentado de dentro para fora, nós somos constantemente. Certo? Então, terceiro lugar do aspecto de característica de Jesus, do caráter de Jesus, mansidão. Essa talvez você diga para mim, pastor, mas essa daí eu estou ainda lutando. Seja bem-vindo ao barco. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar, né? Mas isso não quer dizer que você vai dizer assim, eu não consigo, né? É mais fácil, né? Eu não consigo. Mansidão é a ideia de uma atitude contrária a ser áspero, grosseiro, duro, arrogante. Você percebe que Jesus tratava as pessoas com docilidade, com brandura. Em Mateus capítulo 11, verso 29 aqui, você pode abrir rapidinho aí, que está fácil, que é um texto bastante conhecido também. E é um texto maravilhoso, como se Jesus dissesse assim, olha, aquele que se achegarem a mim, eu não vou o expulsar. Então, às vezes, a ideia, né, que as pessoas fazem juízo equivocado do calvinismo porque não entendem. Diz assim, mas já que é eleito, é só os eleitos. Todo que for a Jesus com o coração quebrantado e se arrepender verdadeiramente, está dentro. Está dentro, ele diz assim, tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Eu penso, queridos, que nesse ponto o nosso problema não é com o ensino, mas colocar novamente em prática o ensino. O conselheiro bíblico, ele tem a tarefa de dar direção. É isso que Jesus está falando. Deixa que eu lhes ensino, porque eu sou manso e humilde de coração. Então eu não vou tratar vocês como vocês merecem, mas eu vou dar a direção. Mas o problema é quando isso acontece no meio dos crentes, o crente cansa de aprender e não coloca em prática. Mais uma vez você está aprendendo. Então, quando você tomar uma fechada no sinal ou no trânsito, lembre disso, né? Lembre disso. Mas eu não me batizei com os braços dentro da água. Os braços ainda
não foram convertidos. Não faça isso. Agora pule lá para 1 de Pedro, que talvez seja um dos textos mais contundentes a respeito desse assunto. 1 de Pedro 2:23. Que é exatamente isso do trânsito aqui que a gente poderia falar, né? A gente facilmente diz que é discípulo de Jesus, mas quando nos batem na cara, dificilmente a gente daria outra face, né? Ele diz assim, falando a respeito de Jesus, Pedro: não revidou quando foi insultado. Só isso daqui daria uma pregação, né? Quantas e quantas vezes, quando você é desafiado com alguma coisa que você se sente, o homem, né, no caso, menos homem, que você diz assim: eu não levo o desaforo para casa. É uma atitude de não crente, de descrente. Ah, mas ainda acontece com crente? Claro que acontece, mas agora você já sabe mais uma vez. Não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. A ideia, queridos, aqui que diz, está relacionada com nós sabermos como nos comportar. Ah, então quer dizer que mansidão é topar com tudo? Não. Perceba que aqui o ponto aqui que está entre aspas aqui diz o seguinte: não significa que porque Jesus era manso, brando, dócil, que ele não lidou com o pecado de forma severa e rigorosa. Pecado tem que ser tratado como pecado. Então, não pense que uma pessoa, um irmão seu, ao lhe corrigir porque você está em pecado, não tem amor por você, ou ele está fazendo algo que não deveria. Pelo contrário, quem ama, corrige. Quem ama, corrige. Abra aí em Mateus 23:33. Textinho clássico também. Isso aqui o pastor também pregou, você pode matar sua saudade de Mateus lá. Olha que linguagem bem calma, né? Uma linguagem bem assim, olha, paz e amor, né? Olha o que Jesus fala: serpentes, raça de víboras, como escaparão do julgamento do inferno? A ideia aqui é duro e rígido, mas a intenção sempre é trazer ao arrependimento. É assim que nós devemos lidar de maneira dura, quando nós tivermos que ser duros. Você nunca deve se colocar na posição de eu sou melhor e agora eu vou esmagar essa pessoa. Não, é assim, ó, querido, você está equivocado, volte enquanto há tempo. Essa caminhada que você está andando é muito perigosa. E talvez logo logo você não consiga mais voltar. Me vem à mente muito claramente essa ideia do peregrino, né? John Bunyan no livro falando a respeito da caminhada do cristão e todas as situações perigosas que ele lidava. Então, fique atento. Você enfrenta todas essas dificuldades, mas lute para que todas essas coisas fazem parte de um conjunto. Santidade, mansidão, amor, todas essas coisas são interligadas. Por quê? Porque quem busca uma vida de santidade, busca amar mais a Deus e o próximo. E quem busca ter uma vida de santidade e amar mais a Deus e o próximo, procura ser mais manso. Você percebe como é uma consequência lógica? E por fim, mas não menos importante, e o texto aqui de Apocalipse 19, depois você pode ler em casa, é Jesus falando de um tempo em que receberão o juízo por causa dos seus pecados. Então não tem assim, Jesus, ele releva, o amor releva. Sim, o amor cobre uma multidão de pecados para aquele que se arrepende. Então, por fim, e uma característica talvez que todos nós tenhamos que cultivar com muita força, porque não é fácil por nós mesmos, é a humildade. Humildade em Jesus, você vai perceber que ele não era nem arrogante ou orgulhoso. Então, arrogante é aquele que tem uma postura
de superioridade, embora Jesus pudesse, né? Nós não, mas Jesus poderia. Mas ele não tinha uma postura arrogante. Ele sabia acolher aquele que errava, amorosamente corrigindo. E é assim que nós precisamos aprender a fazer. E também Jesus não era orgulhoso. Orgulhoso principalmente relacionado com o objetivo de vida do que ele precisava viver. Então, quando se fala aqui a respeito da vida de Jesus, você vai ver que a humildade dele, ela é expressa claramente na maneira como ele viveu, como ele se submeteu ao Pai e como ele dependeu do Pai. Aqui nós vamos ter em Filipenses 2,5 o famoso texto do autoesvaziamento de Cristo. Abra aí em Filipenses capítulo 2, dos versos 5 a 8. Olha o que o texto diz. Aqui Paulo instruindo a maneira de viver. Ele diz assim: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Qual é essa? Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. A ideia é, se Jesus, Deus homem, viveu dessa forma, quanto mais nós, com relação a Deus e com relação aos nossos irmãos. Quando nós falamos em humildade, é importante você entender o seguinte: humildade é não ter um entendimento a seu respeito mais do que convém. O oposto da humildade vai ser o orgulho, né? E o orgulho, irmãos, ele se apresenta nas nossas vidas de várias maneiras. E talvez o orgulho mais perigoso seja o orgulho que é enraizado no vitimismo. Quando você recebe algum tipo de correção ou exortação e você prontamente se justifica. Mas é porque ele fez, mas eu sou sempre deixado de lado. Mas esse é um orgulho que talvez você nunca parou para pensar que é orgulho. E é perigosíssimo. Sabe por quê? Porque a nossa postura como crentes deve ser sempre assim: quem está me falando? É um descrente? Vou pensar a respeito. É um irmão? Vou escutá-lo. Certo? Essa é a ideia que nós devemos ter. Se nós somos crentes de verdade e um irmão meu me fala alguma coisa que eu tenho vivido, pare para pensar. Se for a sua esposa ainda, triplique isso. Por quê? Porque é a pessoa que mais lhe conhece. O mesmo vale para as esposas, né? Mas como sempre o homem é o responsável maior, sempre é com o homem que se começa. Então, queridos, eu espero que nós tenhamos juntos aqui aprendido a respeito dessas características, desses aspectos do caráter de Jesus, porque isso vai fazer diferença na nossa vida, tanto para conhecê-lo melhor, quanto para vivermos. E aqui eu queria deixar uma aplicação para que você lembre desse texto e cada vez reflita mais sobre ele. Olha só o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele diz assim: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Sabe o que é ser cuidadoso em seu modo de viver? Não é dizer assim: não dê bola porque os outros estão falando de você. Dê bola sim, porque você leva o nome de Cristo. E se você leva o nome de Cristo, como é que você não vai dar bola? É possível você não dar bola? Esse é o problema nosso como crentes. Nós não damos bola como Cristo vai ser enxergado em nossa vida. Nós muitas vezes fazemos isso no nosso próprio lar. Em casa nós somos de um jeito, fora somos de outro. Aí olha o que ele continua dizendo: não vivam como insensatos,
insensato na literatura bíblica é a ideia de viver sem levar Deus em consideração. E isso de verdade, não apenas de boca. Eu levo Deus em consideração. Leva, mas você continua praticando as mesmas coisas quando você era descrente. É esse o contexto aqui de Paulo. Em Efésios capítulo 5, no verso 5, ele vai dizer assim, ó, quer ver? Vou abrir para você, não precisa abrir, eu abro rapidinho. Olha o que ele diz assim, no verso 5. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro, ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Cristo e de Deus. Isso não se restringe à ideia de adorar santos. Ele está dizendo uma vida. E aí ele diz assim, portanto, sejam cuidadosos como vocês vivem, porque isso diz muito a respeito de onde está o seu coração. Aí ele diz assim, não vivam como insensatos, mas como sábios. E ser sábio do ponto de vista bíblico, muitas vezes é prejuízo nesse mundo. Muitas vezes é não ter milhares de seguidores. Muitas vezes é não ficar tomando like. Estou usando a figura de linguagem de mídia social porque é fácil de todo mundo entender, né? Porque é assim que a gente está nos nossos dias. Aí ele continua dizendo assim, aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Para quê? Para crescer em santidade e conhecimento de Deus. E aí a pergunta para nós é, Adriano, você tem aproveitado todas as oportunidades que você tem para crescer, conhecer a vontade de Deus nesses dias maus? Ou você tem desperdiçado o seu tempo com aquilo que não é eterno? E aí ele diz assim, não ajam de forma impensada. Forma impensada é não levar em conta essas coisas. Mas procurem entender a vontade do Senhor. Como eu entendo a vontade do Senhor? Estudando, conhecendo a Bíblia, tendo comunhão na igreja, procurando companhias que amam a Cristo. Não companhias que Cristo não é levado em conta, insensatos. Mas desse jeito, pastor Adriano, eu não vou ter amigos. É melhor ser amigo de Deus do que do mundo. É verdadeiramente um amigo e não lhe abandonará em momento nenhum, mesmo quando você não tiver dinheiro, mesmo quando você não tiver fama. Esse é Deus. O outro tem valor finito e lhe abandonará. Então, irmãos, sejamos sábios. Sejamos sábios. Por quê? Porque nós somos facilmente enganados. Se você é parecido comigo, não é difícil de me enganar. É só mostrar alguma coisinha parecida com ouro que você vai correndo atrás. Mas nem tudo que brilha é ouro de verdade. Que Deus nos ajude. Alguma pergunta, queridos? Acabamos passando um pouquinho mais, que eu queria terminar essa parte aqui para semana que vem a gente poder dar continuidade. Não? Eu acho que o assunto não tem realmente dúvidas, né? É mais difícil, não é nem difícil concordar, é difícil dizer assim, vou pôr em prática. Por quê? Porque é um problema de coração. É um problema do nosso interior. Não é um problema do nosso intelecto. É um problema de vontade. Porque abrir mão daquilo que a gente ama, muitas vezes, dói. Então vamos orar? Pai Santo e Bendito, obrigado por esse tempo. Obrigado porque podemos aprender a respeito do caráter de Jesus, nosso Salvador, e queremos nos parecer cada vez mais com Ele. Reconhecemos que falhamos, reconhecemos que somos imperfeitos, mas queremos ser testemunho verdadeiro nesse mundo em trevas. Ajuda-nos que a nossa vida aponte para Cristo, seja pelo testemunho de amor a Ti e a esse mundo em trevas, que possamos, pelo amor demonstrado, pregar o Evangelho. Nos ajuda por meio do testemunho de vida, a nossa conduta, que aquelas coisas que fazíamos quando éramos descrentes não façam mais parte da nossa vida, e que isso tudo possa ser visto, Pai. E também pelo testemunho
de conhecimento. Nos ajuda a desejar aprender da Tua palavra. Te agradecemos porque nos nossos dias o Senhor foi tão generoso e nos deu tantos recursos, pessoas estudiosas, livros, a Tua palavra traduzida em diversas versões e especialmente o Senhor nos deu uma igreja saudável. Nos ajuda a valorizar isso, que não seja só da boca para fora, Senhor. Que o Senhor nos ajude a valorizar isso no nosso coração, porque Deus, todos nós sabemos da necessidade de sermos alimentados com a Tua palavra. Então não deixa que nós sejamos insensatos a não estar junto na comunhão com outros irmãos para nos alimentar. Não nos deixa cair mais nesse engodo de Satanás muitas vezes, nos fazendo pensar que não é tão importante assim. Que o Senhor nos ajude. Esse é o nosso desejo e oração. Amém, queridos.